你们可以称呼我愚者。 Yogi Suritsuma! Vamos então aqui relembrar algumas informações sobre Lord of Mysteries. Vamos do capítulo 221 até o capítulo 240. Duas coisas. A primeira coisa que nós temos para falar é que não teve vídeo ontem por causa do grande ciclone que acabou passando aqui na região onde eu moro em Portugal. E aí, meu amigo, foi tudo voando, foi tudo pro zaralho, foi uma coisa de louco, mas tá tudo bem, pelo menos aqui com a minha família, né? Eu e a História LP estamos bem. Infelizmente, muitas pessoas perderam muitas coisas, mas as baixas vitais foram bem baixas aqui e bens materiais dá para se recuperar depois. Bom, segundo ponto que eu queria falar para vocês é que nós vamos analisar 20 capítulos nesse vídeo, porque do capítulo 221 até o 230 não teve tanta coisa assim de basicamente coisas reveladoras. Então, vamos do 221 até o 240. Vamos lá! Aí é importante você também fazer parte aqui do nosso Clube do Tarô. Fazendo parte aqui do Clube do Tarô, a gente começa a fazer as nossas leituras. Vamos novamente aqui trazendo mais conteúdos. Lembrando que a partir de amanhã, se a gente não bater, a gente volta com as nossas metas novamente. Então, semana que vem, acho que já dá pra confirmar aqui, né? Já dá pra confirmar que a partir da semana que vem, no dia 7, nós vamos fazer uma live e no dia 21 vamos fazer uma live também. E, através disso, nós temos alguns pontos de que vamos voltar para nossas antigas metas. Então, dá pra ter um entendimento que amanhã vamos ter 2 capítulos aqui no canal, a não ser que a gente bata a nossa meta de R$100 nesse vídeo, e aí eu trago um vídeo de 5 capítulos. Agora a meta acumulada virou um vídeo de 6 capítulos e assim a gente prossegue com os nossos conteúdos aqui no canal. Vamos lá, vamos sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos aqui comentar um pouco sobre as revelações de Nest Solomon. Primeira coisa que nós sabemos é que, eu vou até escrever isso aqui, que o Imperador das Trevas, da quarta época do Império Solomon, ele também era um conterrâneo do Imperador Roselle. Isso é muito importante, por quê? Porque nós viemos a descobrir que o Nest, que é ali um dos piratas mais fortes de Lord of Mysteries, ele é filho do Imperador das Trevas. Então a gente já sabe aqui que ele tá numa sequência 4 de um caminho desconhecido, mas mesmo assim tem algumas características interessantes, porque no mesmo capítulo que reforça a ideia de que Beyonders podem passar algumas partes do seu poder para os seus filhos, a gente também tem uma característica aqui sobre o Nest Solomon. Inclusive, os Beyonders podem passar até mesmo todo o seu poder para os seus filhos na hora ali da concepção, né? Então, pode ter algo relacionado a isso. A descrição que nós temos, o Imperador Roselle revelou que o Nest, na verdade, pode ser Nest Solomon, filho do Imperador Solomon. Nest teria cerca de 160 anos atualmente, o que levanta suspeitas que Beyonders de alta sequência podem retardar seus envelhecimentos. Então a gente pode observar que ele não é assim, ele já é, né? Já é de alta sequência, né? Ali, se for uma sequência 4, já é considerado ali de alta sequência. Se eu não estiver errado, né? Eu acredito que eu estou certo, né? Sequência 4 já é isso. Tem ali o Incisão Will, ele chega na sequência 4 e também já é colocado ali como um Beyonder de alta sequência, e que ele é colocado como um semideus, né? Como um semideus ali. De fato, nós temos essa característica de que pode retardar o envelhecimento, mas isso também pode ser algo característico da sua habilidade, do seu caminho, né? Então fica aí essa questão sobre o Nest Solomon, e vai ser bem interessante se ele realmente tiver ali a aparência de um cara de 30, 40 anos, o que pode levantar ainda mais características interessantes ali para o próprio personagem e também sobre suas habilidades. Vamos falar sobre os dragões. Primeira coisa que a gente tem aqui é o caminho da sequência do espectador. Eu comecei a mudar alguns nomes aqui para os caminhos, que é para a gente entender melhor o nome do verdadeiro caminho e como ele é identificado. Então,
No caso, a primeira vez que a gente consegue ver um caminho, ele é chamado de caminho da sequência do espectador. Ou seja, é um caminho e ele começa pela sequência do espectador. Mas o nome verdadeiro ali do caminho do espectador, ou pelo menos aquilo que aparenta, é o caminho do dragão. Por isso que tem o símbolo ali do dragão na cadeira de espaldar que a própria Audrey acaba sentando, né, ali na reunião. Bom, nós então temos uma descrição bem interessante aqui sobre os dragões. A gente já falou sobre tudo isso nos capítulos. Essas informações estão sendo guardadas aqui para posteriormente a gente for ler, mas eu não vou reler isso aqui. Mas de fato, há duas coisas interessam nessa descrição. A primeira é que a descrição do Derek sobre os dragões parece muito com o artefato selado 008. Então pode ter alguma conexão aqui e é por isso que o pessoal sempre fala para tomar cuidado com o espectador. Porque, de fato, os espectadores são ali pessoas que podem controlar completamente as ações. Se você parar para pensar, o 008, ele age, mas não age como um espectador, né? Porque ele interfere ali no que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo ele não é o protagonista. E um personagem coadjuvante, um espectador, ele não interfere na trama, no sentido de participar da trama, mas ele pode meio que controlar as coisas nos bastidores. E se você parar pra pensar, é exatamente isso que a Audrey tem feito. Olha só, cara, é exatamente isso que a Audrey tem feito, porque quando a Audrey, ela começa por exemplo, a morte lá do Quilangos, a Audrey, ela vai movimentando todas as peças para que cada uma das peças interaja e siga para um propósito. E o propósito é o quê? Matar ali o Quilangos. Agora, se parar para pensar, faz bastante sentido também que o artefato 008 fez a mesma coisa para que o Winston Will conseguisse ali as cinzas de Santa Selena. É uma coisa também aqui intrigante. Nós também temos ali a descrição do Derek de que o criador acabou derrotando ali tanto o dragão da imaginação quanto também o dragão do pesadelo. Só que, aí o Derek também falou que ele derrotou o rei gigante. Só que como a gente observa, tem aqui uma contradição. As igrejas, elas propagam hoje de que todos esses seres foram derrotados pelo Senhor da Tempestade, pelo Eterno Sol Ardente e também pelo Deus do Conhecimento e da Sabedoria. Como nós sabemos, esses três seres derivam do Espírito do Criador. Então, estão meio que camuflando informações, mas não estão, sabe? Tipo, tá camuflando algo, mas não tá camuflando, porque eles ainda derivam ali do Criador. E a característica mais importante é que eles são derivados do espírito do Criador, né? O que reflete de que, na verdade, quem acabou derrotando no final das contas foi o Criador. Porque se é o espírito, podemos dizer assim, a consciência, a manifestação da consciência, pode ser algo aqui ligado de uma forma bem interessante. Há mais detalhes aqui envolvendo ao caminho da sequência do monstro. Finalmente temos alguns detalhes bem legais. Nós observamos então que o Zaratu, ele diz que o caminho que tem como, na verdade, o caminho do monstro tem a sequência. Tô falando besteira aqui. O Zaratu diz que o caminho que tem como sua essência o destino é o caminho da sequência do monstro. Então, tipo assim, a essência do destino é refletida através ali do caminho do monstro. E nós então temos o caminho da sequência do monstro, mais uma sequência aqui alterada. Temos então mais algumas sequências reveladas, né? Na verdade, as primeiras sequências reveladas do caminho do monstro, que já começa a meio que, tipo assim, ficar estranho, né? Nós então temos sequência 7, sortudo, sequência 5, vencedor, sequência 2, adivinho e sequência 1, serpente do destino. E aqui as coisas começam a fazer mais sentido, porque nós observamos que o Clan já havia falado que a escola de pensamento da vida havia gerado um adivinho uma vez, ou seja, era uma sequência 2, mas o Clan não sabia que se tratava de uma sequência 2. Nós então temos a descrição aqui sobre a escola de pensamento da vida, de que ela é especializada em astromancia, busca não usar remédios, música, luz, vinho, fragrâncias para eliminar caminhos com leituras estelares desfavoráveis e destino. Eles acreditam que desastres e doenças são causados pela perda de equilíbrio entre o homem e a natureza,
bem como equilíbrio entre o homem e sua própria mente, né? O que reflete completamente ali sobre esses discípulos, e aí fazendo sentido de que eles também controlam o caminho da sequência do Boticário. Lembram lá do Boticário no começo da história que tinha um discípulo? Então, ele fazia mesmo parte, ou pelo menos aparenta fazer parte da escola de pensamento da vida, mas ele não é do caminho do monstro, ele é da sequência do Boticário. Provavelmente, ele ainda pode ter alguma importância, visto que o amigo lá da Audrey, eu acho que é o Glenn, ele quer essa sequência, né? Ele quer ali essa sequência, e provavelmente também vai ser ele que vai ter essa conexão com o Clube do Tarô, né? Provavelmente ali a Audrey vai chamar uma galera ali. A Forswall, a Shodereisha, o Glenn, toda essa galera ali vai fazer parte do Clube do Tarô posteriormente. Mais algumas informações sobre o caminho do erudito, que nós temos então a sequência 4, talvez alquimista, e sequência 3, talvez sábio arcano. A gente não sabe qual que é a ordem aqui, se um é 4 ou se um é 3, se um é 3 ou é 4, mas sabemos que pode ser ali, como é uma sequência alta, o clã, ele toma uma iniciativa, um pensamento de que não é uma sequência 2 e uma sequência 1, por causa do Zaratu ter falado ali a sua sequência para o Imperador Roseli, e ele falar que era a sequência mais alta que ele já tinha ouvido. Então nós temos aqui algumas informações interessantes sobre essas características através do Imperador Roseli, né? Essas conversas das cartas que nós temos. Roseli informou que quando o Beyonder possui um filho, uma parte das características Beyonder passa para a criança, onde ela é gerada como meio Beyonder, mas ainda precisa consumir a poção para ter acesso a seus poderes completos. Mas tudo muda nas sequências altas. Em sequências altas, a herança das características do Beyonder é algo que pode controlar. Pode-se optar por repassar ou não, ou pode-se optar por repassar apenas um pouco, um terço, metade ou tudo. Aqui que é o ponto que eu falei para vocês sobre o Imperador Solomon possivelmente ter passado todas as suas características ali para o Nest, né? O Nest Solomon. Talvez sim, talvez não, mas isso já é uma grande dica, uma ideia ali do porquê que ele está vivo até hoje. Vamos falar aqui então um pouquinho sobre a Ordem Secreta. O Alger acabou dizendo que a Ordem Secreta surgiu na República de Int, o que faz total sentido, né? Visto que o Imperador Roseli também era da República de Ints, né? A República Ints, e o Zaratu ser de lá também faz bastante sentido, visto que os dois eram conterrâneos. Nós observamos então o caminho da sequência do vidente, ganhando ali uma descrição de uma sequência 2, invocador de milagres, né? Que é a base ali relacionada aos poderes do caminho do vidente. É a primeira base, a primeira sequência aqui para o caminho do vidente em alta sequência, que o clã acabou recebendo essa informação. E só para vocês não falarem que eu não dei tanta importância assim, acabei esquecendo de informar. O clã descobriu a primeira sequência 1 desse mapa dele, né? E também a nossa primeira sequência 1 aqui do nosso mapa, que é a sequência 1 Serpente do Destino, que é a puta coisa aqui para o caminho do monstro, ou na verdade caminho da sequência do monstro. Eu acho que tem sequência 0, não sei dizer se tem ou não, mas Serpente do Destino não parece para mim um nome verdadeiro para o caminho da sequência do monstro. Acho que tem alguma coisa aqui relacionado a este ponto que ainda está ligado, e por isso que o Imperador Roseli não revelou o nome verdadeiro, por mais que tenha ali as informações, o Zaratu tenha dado as informações ali para o Imperador Roseli sobre o caminho da sequência do monstro, ele não falou ali o nome verdadeiro da sequência do monstro, então dá para acreditar que tenha sim uma sequência 0. Vamos falar então aqui sobre o Zaratu. Zaratu, mais ou menos na época que conheceu o Imperador Roseli, era um sequência 2 do caminho do vidente, invocador de milagre. Aqui de forma definitiva a gente tem a primeira sequência alta ali do caminho do vidente sendo revelado. E o mais interessante, né, o próprio Fish, ele quebra um pouco essa expectativa, porque a gente tava achando que íamos de escadinha, de base em base, só que ele joga lá pra frente pra depois ir voltando um pouco. Nós estamos hoje no capítulo 251, vamos começar a ler o capítulo 251 amanhã, e provavelmente vamos ter a confirmação do
caminho do mágico, né? Infelizmente, na animação já tinha revelado isso pra nós na primeira temporada. Achei desnecessário essa revelação do caminho do mágico nas histórias extras envolvendo ali ao velho Neil, né? Não tinha por que revelar isso, e isso é uma informação que os Falcões Noturnos não tinham, então não tinha por que revelar, passar tal informação, a não ser que o Dan pegou essa informação quando abriu ali o livro da família Antígonos e não quis passar, né, o caderno da família Antígonos, mas eu acho que não, acho que era uma informação que não precisava ter, e aí aquela coisa de falar demais e acabar estragando um pouquinho a experiência. Mas passamos, né? Passamos. Finalmente temos uma sequência alta do Caminho do Vidente. Informações bem interessantes. E o Zaratu ainda pra mim é uma incógnita. E eu ainda acredito que ele possa estar vivo. Eu ainda acho que ele possa estar vivo. E talvez conduzindo o clã. Será que é o Zaratu, a entidade que trouxe o clã para este mundo, para ajudá-lo a sair ali dessa dimensão, deste mundo, e fazer com que ele não tenha... Porque, como nós sabemos, a Quarta Era, depois da Quarta Era, os deuses pararam de descer na Terra, né? Pararam de descer ali na Terra. Então, será que Zaratu é a entidade que acabou trazendo o clã com esse ritual da sorte? Vamos saber aí profundamente. LP e suas teorias malucas. Amanhã a gente começa a ler do 251 em diante.